É assim, eu tenho medo de que eu não vou ter o controle, que isso vai crescer de um tanto que vai tomar conta de mim e eu vou ser possuído e vou dar um faniquito, fazer alguma outra coisa, enfim. Geralmente não acontece. Se a gente relaxa e aceita aquilo, passa. Mais tranquilo. Vamos falar dos sintomas, então, doutor, dá uma pincelada mais forte aqui, a gente tem umas imagens, pode rodar, olha lá. Pânico, principais sintomas: taquicardia, sudorese, começa a suar, feito doido, falta de ar. Bom, doutor, pode falar melhor que eu. Bom, a falta de ar porque a gente fica tenso, eu não consigo respirar diafragmaticamente, eu não consigo expandir o meu tórax. Pressão na cabeça, a própria hiperventilação, porque a respiração fica muito rápida, né? Começa a dar uma sensação de amortecimento, tontura, o tremor pelo próprio aumento da tensão muscular. A fraqueza nas pernas vem em consequência e essa sensação mesmo de um infarto, de um derrame, de perder o controle, né? Essa já é uma conclusão que a pessoa faz dos sintomas. Se eu estou sentindo tal coisa, então deve estar acontecendo algo comigo. Como eu não conheço isso, deve ser uma coisa muito catastrófica. Então, eu concluo que eu estou morrendo, vou perder o controle e tudo mais. Porque aí a pessoa perde o chão, né? Só me resta morrer. Acho que é isso que passa na cabeça. Esse é o medo, né? Então, depois fica o medo de fazer essas coisas, né? E isso, medo de sair de casa, medo de morte, a pessoa treina a observar o seu corpo. E aí ele fica um exímio observador se tem boca seca, se tem alguma pressão. Sim. Quer dizer, alguma coisa a gente sempre está sentindo. Eu agora estou com uma dorzinha de cabeça, né? Depois vai passar. Mas vai passar, entende? Essa ideia do vai passar é ter esse ponto, isso ajuda muito, Gisele, pra gente lidar com os problemas. A gente tem que lembrar que vai passar antes de ter esse faniquito, né? Isso. Vai passar, então relaxa, respira, solta os músculos, essa é a melhor dica do doutor. Senta, espera passar, relaxa. E tu vê, a única coisa que a gente realmente consegue controlar são os nossos músculos. Exato. Né? A língua, às vezes, a gente até nem consegue controlar, que a gente fala coisa que não quer. Mas a musculatura, se eu coloco o braço para cima ou para baixo, isso eu consigo. Então, quando eu me entrego, eu paro de brigar com a ansiedade, ela ajuda a diminuir. O problema é que as pessoas, instintivamente, elas não fazem isso. A gente tenta controlar. E é uma consequência porque a gente se desenvolve tentando controlar as coisas, tentando ter o domínio do mundo e de si mesmo. Só que nesse momento isso não funciona, não ajuda. Perfeito. Doutora, a gente tem uma pergunta do nosso WhatsApp, nossa plateia virtual já está participando aqui com a gente. Que ótimo. Quem é que mandou pra gente? A Rita. A pessoa pode entrar em depressão com isso? Boa pergunta, Rita. Obrigada. É bem legal, Rita. Parabéns. Pode. E, muitas vezes o estresse, né, ele entra numa falência e a pessoa aprende com aquilo, e cronifica, e aí fica um quadro de ansiedade. E essa ansiedade, ela começa também, depois de um tempo, a gerar sintomas de desânimo e tristeza. E isso culmina, sim, com depressão. Tenho mais uma pergunta aqui do nosso auditório virtual. Wagner Felipe dizendo que perguntando se tem um tempo determinado que a crise de ansiedade ou a síndrome do pânico acontece. O melhor é sempre enfrentar? Vai passar, se ele entrar na crise, vai passar em 5, 10, 15, 20 minutos? A crise de pânico, ela tem uma característica que é alcançar o pico máximo em até 10, 15 minutos. Tá? E o sistema nervoso, nesse sentido, ele mantém isso até por uns 40 minutos. Pode ser que depois a pessoa tenha 40, 60 minutos, pode ser que a pessoa tenha um desconforto depois ainda, o medo de ter medo, mas não... A crise de pânico, por hábito, 10 minutos pico máximo, em 1 hora resolveu. Por isso que não adianta ir no hospital. Então tem que esperar mesmo, né, doutor? E lembrar assim, ninguém morre de crise de pânico, ninguém vai morrer de medo ou de ansiedade. Perfeito. Mais uma perguntinha rápida lá pra gente. A Rosana, gostaria de saber o que posso fazer quando me ataca a síndrome do pânico, além do exercício da respiração. Aceite e não faça nada, só relaxa. Vai Esquece, passar. Né? Não tem como esquecer, mas aceita. Entende que é só um alarme falso, é como se tivesse o alarme soando que tem um bandido e não tem bandido, entende?
Dá pra relaxar e pensar assim, vou fazer um suco agora pra ver se eu esqueço, me deixa pro lado. Depois vai se preocupar com isso. Existe uma técnica que é o agir como se a pessoa se comporta como se ela fosse tranquila e tudo mais, com o passar das horas, dos dias, dos anos, ela se torna uma pessoa tranquila. Perfeito. É isso que as pessoas dizem, doutor, como o doutor é tranquilo? Eu digo, é o treino. É treino, eu tô treinando, doutor, eu vou chegar lá. Tem as 10 mil horas, Gisele. A gente tem que treinar umas 10 mil horas pra ficar expert em alguma coisa. 10 mil horas de voo pra gente poder planar direitinho, né? Isso mesmo. Doutor, tem muito mais pergunta. Como é que tá seu tempo hoje? Eu tenho tempo, tem? Vamos lá. Quer responder umas perguntas então depois pro nosso auditório? Sim. Então tá bom, a gente combina depois, você entra lá no Facebook do Ver Mais, manda a perguntinha que o doutor responde já. 10 minutinhos só pra vocês, tá bom?